Todo mundo sabe que os carnívoros comem herbívoros e os herbívoros comem plantas. Algo bem simples, mas em algum momento a natureza mudou. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Top Animais Hoje. Aqui você vai explorar muitas curiosidades do reino animal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E me fala aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E isso é o que acontece quando a cadeia alimentar é quebrada. Não chega a ser um caos, mas sim uma guerra. Ok, deixe-me te mostrar isso agora. Essa planta comeu um pássaro. Dessa forma, essa planta carnívora acabou garantindo seu café da manhã, almoço e jantar. A princípio, pensei que isso tivesse sido apenas um acidente, e talvez o pássaro tenha adormecido e caído na flor. Só não era o dia dele. Estava cansado ou algo assim? Bom, não sei. Mas então eu vi isso. Lagartixas também? Qual será o próximo bicho? Uma vaca? Tá bom, chega, uma vaca é demais. Mas já os pássaros e lagartixas são, na verdade, parte da dieta de algumas plantas carnívoras. E estes não são pequenos como moscas, insetos e formigas, que as plantas geralmente comem. Esse pássaro, por exemplo, é enorme para essa flor. E além disso, é feito de carne, ossos, penas. E afinal, como você consegue digerir tudo isso sendo uma planta? A resposta é: a evolução realmente funcionou e ajudou muito. Cerca de 70 a 80 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda existiam na Terra, algumas plantas começaram a carecer de nutrientes. Talvez o sol não estivesse brilhando o suficiente, certo? Talvez a umidade tenha diminuído. Mas mesmo assim, permanece o fato de que, para sobreviver nessas condições que foram alteradas, elas também tiveram que mudar. Aparentemente, as plantas olharam para algum tiranossauro e pensaram em copiar seus costumes. Por meio de mudanças complexas no DNA e no genoma, as plantas gradualmente começaram a consumir organismos vivos. Pode-se dizer que elas escolheram conscientemente ter o estilo de vida dos carnívoros e aprenderam a caçar. Por exemplo, esse gênero que é mais conhecido como planta-jarro. Elas secretam um néctar doce que atrai suas vítimas. Suas vítimas escorregam e caem em uma armadilha com um líquido digestivo no fundo que torna impossível escapar de lá. Já as droceiras capturam suas presas quando elas pousam em suas folhas e as deixam presas em uma substância pegajosa com enzimas especiais. A folha que está com a presa então se fecha e se abre novamente somente quando a digestão acabar. E algumas plantas são simplesmente enormes. Uma planta-jarro, por exemplo, pode armazenar cerca de 3,5 litros de água e mais 2 litros de líquido digestivo. Ao mesmo tempo, o tamanho do espaço que armazena esses líquidos varia de 0,017 a 1 centímetro. Mas, se geralmente essas plantas consomem insetos, como se dá essa caça a lagartixas e pássaros? Normalmente, esses animais não estão interessados em comer o néctar das plantas carnívoras, mas as presas menores que ficam nessas plantas chamam a sua atenção. Que má ideia, né? Para uma planta carnívora, uma presa grande é um verdadeiro deleite. As lagartixas têm muito mais nutrientes do que as moscas para essas plantas, mas isso não é tão simples. Se houver comida demais em seu sistema digestivo, a planta simplesmente não consegue digeri-la ou pelo menos cuspi-la. O processo de apodrecimento começará e provavelmente terminará em morte. Espera aí, entendi isso direito? Essas plantas quiseram se tornar carnívoras e começaram a matar animais, e foram tirando as presas de outros animais caçadores. Simples assim? Imagine que alguém veio em sua casa e disse: "Oi gente, estou morando aqui agora, onde é que fica a geladeira?" Honestamente, esse parece o comportamento que metade dos meus amigos tem. De qualquer forma, não é natural ser hospitaleiro com quem se alimenta da sua comida. A realidade da natureza é dura. Se você não consegue comer hoje, você morre de fome no outro dia e acaba se tornando a janta de outra pessoa. E é assim, enquanto alguns animais, pássaros e insetos simplesmente se renunciaram ao fato de que há um novo predador na Terra, outros decidiram lutar por suas presas. As aranhas-lobo, por exemplo, tecem suas teias no mesmo nível que as plantas groseiras estão e atacam os mesmos insetos. É por isso que, quando estão perto de um inimigo, as aranhas constroem teias maiores longe dessas plantas, provavelmente para pegar mais alimento do que as groseiras. Isso não acontece por uma questão de ganância. Bom, pode até ser, já que quanto menos comida um inimigo consegue, mais provável é que ele morra. Agora, imagine só que as plantas não param por aí. A sua alimentação já é bastante variada, com insetos, lagartos, pássaros, talvez até por humanos também? Brincadeira, isso
isso é apenas ficção. Bem, só um pouco por enquanto. Mas quem sabe o que aconteceria se a evolução das plantas estivesse acontecendo agora, literalmente diante dos nossos olhos? Só não percebemos isso porque nós imaginamos que as plantas são brilhantes, tropicais e bem incomuns. E neste exato momento, as amoras parecem estar começando a caçar ovelhas. Provavelmente isso está acontecendo por acidente. As ovelhas estão querendo mastigar as folhas, mas enquanto em algum momento elas se agarram aos espinhos com seu pelo grosso, tal como algumas moscas que ficam presas para sempre. Elas não conseguem sair da armadilha das amoras facilmente. E se você já acariciou uma ovelha pelo menos uma vez, pode entender o motivo. Tudo o que resta para as pobres ovelhas é sangrar por um tempo e ficar na esperança de serem resgatadas. E então só podem aceitar a realidade e aceitar uma morte lenta por causa da fome, desidratação ou ataque de predadores. Mas o que as amoras ganham com isso? Uma teoria é que os restos mortais das ovelhas servem como excelente fertilizante. Embora as amoras quase não foquem nisso, elas acabam apenas crescendo e não sabem que estão bagunçando as cadeias alimentares com sua existência. Embora se todas as coisas que acontecem com as amoras pareçam bastante lógicas, então qual o motivo desse cardo fazer isso aqui? Sério mesmo, para que um cardo precisa de um pássaro? Ele está totalmente preso. O que ele vai fazer com isso? Capturar pássaros ou pegar outros animais? Este tipo de caça parece muito assustador e muito estranho ao mesmo tempo. Mas dá uma olhada. Se eu tivesse mostrado este vídeo no início, você pensaria que o elefante estava apenas pirando ou brincando. Mas, na verdade, quem sabe? Talvez ele sabe muito mais sobre plantas do que nós. Parece que eles estão tramando algo. Na verdade, os elefantes são animais incrivelmente poderosos. Podem esmagar árvores e levantar troncos com apenas suas trombas, sem mencionar outras partes de seus corpos que também podem ser usadas. Enfrentar um elefante quando você é apenas uma planta parece completamente irreal. Além disso, os elefantes se alimentam de frutas, galhos e folhagens, e quando não conseguem alcançá-los, simplesmente quebram a árvore. Por um lado, isso é muito cruel, mas por outro, o que eles deveriam fazer? Procurar uma escada? Essa é a única saída. A vida na selva é cruel, e quando você é uma planta cercada por herbívoros, é bem fácil ser devorada. A menos que um dia você hackeie todo o sistema e recrute insetos. Como se costuma dizer, tudo é justo na guerra. As acácias africanas descobriram que podem alimentar as formigas com néctar e proporcionar um lar perto de seus espinhos. E as formigas, por sua vez, protegerão as árvores dos elefantes. Formigas contra elefantes? Sério mesmo? O fator é que atrapalha os elefantes é o seu tamanho. Quando você é enorme e desajeitado, simplesmente não tem chance de enfrentar 90 mil criaturas minúsculas que estão ali te mordendo. Até mesmo ter uma pele dura não vai te salvar. As formigas mordem na camada mais fina de suas peles, como na tromba, olhos e entram em todas as áreas sensíveis. Não é de se admirar que os elefantes evitem as acácias, e você faria o mesmo se fosse eles. Sendo honesta, sempre achei que as plantas eram algo bem simples, sem muita inteligência, não eram astutas e domadoras das formigas. Mas quando você considera tudo o que acabei de te contar, é realmente o quão inteligente elas são. As formigas simplesmente aprenderam a se defender contra elefantes, caçar animais de pequeno e médio porte. E de acordo com o estudo de 2018, as plantas também podem sentir quando estão sendo comidas, não no sentido de que sentem dor. Claro que isso não pode ser sentido sem ter receptores de dor, mas as plantas do seu jeito ficam atentas quando alguém, por exemplo, começa a mastigar a borda de sua folha, vendo como exatamente a informação se espalha ao longo do caule e das folhas e começa a pensar no sistema nervoso. E talvez haja um cérebro ali também? Quem sabe, né? Na realidade, é biologicamente impossível encontrar uma planta que seja ligeiramente inteligente. Bem, a menos que você esteja tentando ir para a escola em um carro voador. Nesse caso, as chances das plantas serem inteligentes aumentam drasticamente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que postarmos vídeo novo. Deixe o seu joinha e comente aqui abaixo se você gostou do vídeo. Até mais!